Amém? Graça e paz. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos nos colocar em pé para orarmos ao Senhor, consagrando a Ele esta noite. Estamos aqui na sua presença. Meus irmãos, assim como eu não agora pelo menos, mas assim como pessoas param e se dedicam um tempo lá na academia, por exemplo, e o resultado vem, saúde, enfim, nós também, quando a gente vem ao culto, os resultados vêm. Não é em vão quando nós pausamos o nosso dia, se é que pausamos, né? Na verdade, nós incluímos na nossa rota o compromisso de estarmos na presença de Deus, né? E o Senhor nos honra pela sua graça, porque nós não somos melhores que ninguém porque paramos para cultuar ao Senhor. Nós não somos melhores, definitivamente. Nós somos sustentados pela graça do nosso Senhor. Então, que bom que nós estamos aqui nesta noite para cultuarmos o nosso Deus, né? Incluímos na nossa agenda de hoje este tempo para o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós estamos na Tua presença nesta hora, felizes, conscientes da decisão que tomamos de estarmos aqui diante do Senhor, não para cumprir um ritual, uma rotina, um tradicionalismo, nada disso, Senhor, mas para prestarmos culto a Ti, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor determinou que a congregação deveria se reunir para prestar culto a Ti. Nós aprendemos com a Tua palavra, aprendemos com a Tua igreja, ó Deus, e por isso nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus para Te adorar, Te exaltar, bendizer o Teu nome, ó Deus, e sabemos que consequentemente, por causa da Tua doce presença, o Senhor há de derramar, ó Deus, a porção que edifica o Teu corpo, que somos nós, a Tua igreja. E nós estamos prontos, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Talvez haja no nosso meio pessoas precisando, ó Deus, de cura física, ó Deus, um consolo emocional, uma esperança a mais, um renovo, ó Deus, e tudo isso é bom e provém de Ti. E como o Senhor está conosco, ó Deus, nós podemos esperar algo bom para nós nesta noite. Te bendizemos, Te exaltamos, e mais uma vez, Senhor, nós reconhecemos o Teu senhorio. Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu nome, ó Deus. Oramos, consagrando ao Senhor este tempo, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, meus irmãos, vamos ler Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. É o encerramento do Sermão do Monte por Jesus. E o texto aqui no telão diz o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A igreja. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Até aqui, meus irmãos. A igreja pode se assentar.
uma palavra naturalmente verdadeira, de que as tempestades vêm para todos. Que bom que nós temos uma casa, né? E devemos nós sermos então prudentes para aprofundarmos os nossos alicerces em Cristo, que é a rocha. Porque as tempestades elas vêm. Talvez você esteja vivendo hoje uma tempestade. Ou então talvez encerrando uma fase de tempestade onde você já contempla as bonanças, né? A bonança do Senhor. Mas a orientação desta palavra para o nosso coração é obedecer a palavra do Senhor, os ensinos de Cristo, para permanecermos em pé, mesmo durante e depois das tempestades. Vamos adorar ao Senhor com cânticos neste momento. Chamo então a equipe de louvor. Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Preciosa é a palavra do Senhor, não é? Como Deus fala conosco de diversas maneiras na Bíblia. Inclusive fazendo uma ilustração, falando sobre a casa. Aquele que constrói a sua vida, a sua fé sobre a rocha. E aquele que põe a sua vida, a sua fé sobre a areia. Logo vem a tempestade leve, não é? Neste momento, quem puder ficar de pé, fique de pé no seu lugar. Fechemos os nossos olhos, vamos continuar adorando a Deus. Em espírito de oração, vamos clamar a Ele, dizendo que nós dependemos dEle. Não somos nada sem Ele. Que precisamos e perdido nós estamos sem Ele. Vamos adorar ao nome do Senhor. Ele é o nosso pão diário, o nosso pão de cada dia. Ele é o ar que nós respiramos. Cantemos juntos, este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Tu és o nosso pão diário, Senhor. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Mais uma vez, este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade
sem ti, nada. Perdido estou sem ti. Mas mais uma vez, se eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Vamos mais uma vez, só a igreja. Não somos nada. Eu nada sou sem ti. Não somos nada sem o Senhor. Dependemos totalmente de ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Declaremos. A chuva vem. Eu nada sou. E leva tudo de nós. Mas o que nunca pode levar é a nossa vida. Somos salvos em Cristo Jesus. Isso, ninguém rouba. Sem Ele não somos nada, irmãos. Nós temos tudo porque temos Ele. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Deixa eu me respirar. Este é o meu respirar. Ele é o nosso respirar, nosso fôlego de vida. Cantemos ao Senhor um cântico novo. Aleluia, alegres, felizes, bendiremos o nome do Senhor, porque Ele está aqui no meio de nós. Aleluia, Senhor Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele. Aleluia! Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Vamos mais uma vez cantar ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito
digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Só a igreja e as palmas. Glória e majestade, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém, graças a Deus. Mas nessa última canção, muitas vezes ficamos preocupados e ansiosos com o dia de amanhã. Vamos entoar esse cântico. Eu gosto muito dele, ele fala muito ao meu coração. Não devemos nos preocupar. O Senhor cuida de nós, confiemos nele. Confiemos nele. Lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele cuida do que comemos, do que vestimos. Ele supre todas as coisas, por mais difícil que seja. O Senhor permanece fiel a nós. Ele é fiel, ele é quem é fiel. Aleluia. Cantemos juntos. Os irmãos podem sentar por um instante. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai os passarinhos, não guardam comida para amanhã, mas o nosso Pai Celestial nos dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai os campos lírios, não fazem roupas para vestir, mas o nosso Pai Celestial nos dá. Se de nós Deus tem cuidado, Jesus assim falou, que o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Ele tem Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Oh Deus, obrigado, Jesus. Pois Ele tem cuidado de nós. Ele tem
cuidado de nós. Glória a Deus, Jesus é bom. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos orar neste momento ao Senhor pelos motivos que estão no seu coração ou pelo motivo que está no seu coração. Nós vamos orar porque Deus é o Deus das causas impossíveis. Amém? Nós podemos apresentar a Ele. É impressionante como que nós temos, como que na caminhada cristã a gente vai conhecendo cada vez mais o nosso Senhor. Se há algo que você hoje, ao olhar, percebe que é impossível para você resolver ou não está ao seu alcance, seja independente da área que for na sua vida, nós vamos orar por isso neste momento, tá? E se você se sente, se para você é impossível, nós somos limitados. Nós temos, de fato, as nossas limitações, mas o Senhor não. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Se é impossível para nós, não significa que é impossível para Deus. Então, nós podemos sim apresentar a Ele e Ele pode agir em nosso favor. Então, se você tem uma causa que no seu entendimento é impossível e você deseja apresentar ao Senhor, para nós termos esta palavra de oração, você pode se colocar em pé, tá? É entre você e Deus. Então, havendo uma causa, Senhor, aqui eu estou apresentando a Ti, nesta hora, esta situação, esta circunstância, esta fase, talvez, né, da sua vida, ou de alguém que você conheça, e nós podemos fazer isso, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Deus. O Deus que servimos, o Deus que nos resgatou, é um Deus que nos amou primeiro. Deus não estava passeando e nos encontrou obedientes. Pelo contrário, nos encontrou completamente perdidos. E por causa da sua graça, Ele nos chamou. Ele nos chamou. E Ele pode ouvir o nosso clamor. Ele conhece as suas necessidades. Nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós continuamos na Tua presença nesta hora. E como, ó Deus, eu disse no início do culto, porque o Senhor, ó Deus, está presente no nosso meio, coisas boas podem acontecer. Porque tudo que o Senhor faz é bom. A Tua vontade também é boa. Ó Deus, como diz a Tua palavra. O Senhor, ó Deus, viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então o Senhor também cuidou, ó Deus, para que pudéssemos estar em um ambiente bom, numa situação boa, porque tudo que existe de bom vem do Senhor. Jesus Cristo também disse, bom apenas o Senhor. E nós buscamos, ó Deus, a Tua presença nesta hora. Ó Deus, nós apresentamos ao Senhor, ó Deus, uma causa ou algumas causas que julgamos ser impossíveis, ó Deus, de serem respondidas ou resolvidas aos nossos olhos, com as nossas próprias mãos, ó Deus, com os recursos talvez que temos, ou então com as nossas limitações físicas, talvez até emocionais, e por isso nós buscamos a Tua presença nesta hora e apresentamos a Ti, Senhor. Acenda, ó Deus, a Tua luz, volte, Senhor, os Teus olhos para as nossas mãos, onde apresentamos a Ti, Senhor, as nossas petições. Ó Deus, que possamos ouvir testemunhos de respostas, ó Pai, aqui, quem sabe num culto de quinta como esta
de hoje, mas nós apresentamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o Deus das causas impossíveis também. Tanto das impossíveis quanto das possíveis, porque tudo vem do Senhor. Reconhecemos, ó Deus, as nossas limitações, que não somos nada diante de Ti, ó Deus, e que dependemos da Tua intervenção para responder os nossos anseios, as nossas preocupações, ó Deus, as nossas enfermidades, o nosso, às vezes, até desespero, ó Deus. Por isso, tenha misericórdia de nós. Volta, Senhor, os olhos a nós nesta hora, neste momento, ó Deus. E assim como o salmista, Senhor, rasgou as vestes diante de Ti, este, Pai, é o ato que fazemos diante do Senhor nesta hora. Não, ó Deus, porque nós não sabemos mais o que fazer, mas porque buscamos a Tua presença e renunciamos, nos rendemos, ó Deus, diante de Ti, neste momento, e com alegria, porque nós sabemos, Pai, que a nossa oração não é vã, que a nossa oração, ela chega ao Senhor, por causa de Cristo, aquele que nos salvou, aquele que intercede por nós, aquele que clama, Senhor, por nós. Os olhos de Cristo são voltados para nós, e o Teu amor, ó Deus, faz com que o Senhor também se volte, ó Deus, em nosso favor. Manda, Senhor, aquilo que for necessário, ó Deus. Seja cura, esperança, ânimo, paciência, restauração. Em nome de Jesus, Senhor, manifesta o Teu poder nesta hora. Nós apresentamos a Ti, Senhor, incansavelmente. E, ó Deus, renova, Pai, a nossa esperança, a nossa alegria, de que o Senhor está ouvindo, Pai, o nosso clamor, as nossas orações, e ajuda-nos, assim como o salmista no Salmo 40, ajuda-nos a esperar confiantemente no Senhor, porque sabemos, ó Deus, que os Teus ouvidos estão voltados para nós, se inclinados para ouvir as nossas petições. Ó Deus, o Senhor é o Deus que firma os nossos pés sobre a rocha, substitui, ó Deus, os cânticos dos nossos lábios. O Senhor faz com que da nossa boca saia, ó Deus, louvores a Ti. Quem pode fazer isso é o Senhor, ó Deus, substituindo repertórios da nossa mente. Tudo isso, ó Deus, porque reconhecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Portanto, Senhor, receba, Pai, a nossa oração, as nossas petições nesta hora. Clamamos, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor intervenha, ó Deus, sobre nós. E o Teu nome será glorificado, ó Deus. Ajuda-nos a esperar em Ti. Ajuda-nos, porque sabemos, Pai, que há lições no deserto. Apenas no deserto, aulas espirituais, aulas especiais de doutrina ministrado pelo Teu Espírito aos nossos corações, enquanto esperamos. Ajuda-nos, ó Deus, neste tempo. E dá-nos o privilégio de contemplarmos a resposta, Pai, das nossas orações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. A igreja pode sentar. Vamos para o segundo momento de adoração ao Senhor com cânticos. E então, logo depois teremos a mensagem bíblica ministrada pelo pastor Júnior Tijuca. O hino 31 do cantor cristão, Lugar para Cristo. Tu deixaste, Jesus, o Teu reino de luz e baixaste este mundo tão vil.
presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem, escolheste por berço infantil. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Alegraram-se os céus com os santos em Deus, sim, por teres nascido Jesus. Vinde os filhos de Adão conceder salvação, pela morte em resgate na cruz. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Tu vieste, Senhor, revelar-nos o amor, e te aprouve do mal nos salvar. Mas provaste do fel, do motejo cruel, morte enfim te fizeram provar. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Outra vez tu virás e por mim chamarás, rodeado dos anjos de Deus. Oh, que gozo pra mim, se ao dizeres pra mim, um lugar te darei eu nos céus. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. O hino 37 do cantor cristão, Amor Glorioso. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Ferido e abandonado, Jesus me socorreu, e segredou-me acheite, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti.
Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas em teu lugar sofreu. Coroa mais de espinhos, a cruz que padeceu. Que poderia em mim achar pra tais afrontas suportar? Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Enquanto entristecida seu rosto a contemplar, recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz. Aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então pra sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Aleluia. Muito bem. Vamos orar. O pastor Júnior trará a palavra para o nosso coração. Oremos. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, Pai, que temos de poder cultuar ao Senhor. Nesta hora, pedimos a Tua bênção, ó Deus, para nós, a Tua igreja, e edifica-nos pela Tua palavra. E usa, Pai, Teu servo Júnior, que sejamos, ó Deus, abençoados pela Sua instrumentalidade, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Graças a Deus. Mês da família. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre família também. Por isso que o tema da mensagem é onde Jesus mora. O pastor Flávio, quando fez a primeira arte, ele colocou uma interrogação, uma pergunta. Ele disse, pastor, muda aí que eu não vou responder onde Jesus mora, não. Eu vou trazer outras características sobre Jesus. Esse Jesus que de fato morou, teve uma casa, teve uma região onde ele viveu, onde ele ensinou, onde ele pregou, onde ele abençoou, tá certo? Mas antes de iniciar a oração, na verdade a pregação, nós vamos orar por um motivo específico. Eu acredito que os irmãos receberam nas redes sociais
um aviso, um dizer para você doar, abençoar o povo do Rio Grande do Sul. Nós oramos no sábado passado aqui como juventude, paramos um tempo, clamamos um tempo, dedicamos um tempo de oração por aquele povo. Eu, particularmente, vi muita cena que cortou meu coração. Talvez porque vi algumas cenas de criancinhas e tenho uma filha, aquilo me deixou, de fato, com lágrimas nos olhos. Então, se tem um povo que eu estou clamando já há um tempo, pedindo a Deus, é aquele povo do Sul. Então, nós vamos parar agora novamente, vamos interceder por aquele povo que está sedento nesse momento, mas não só da palavra de Deus, porque lá também tem igrejas que foram levantadas e estão dando suporte. Ontem mesmo eu vi a igreja de um pastor que ele estava abençoando o povo, foi lá salvar aqueles seus vizinhos, e depois ele mostrou a realidade da igreja dele. A igreja dele também estava inundada, mas ele não quis dizer, porque ele disse que primeiro ele servia, para depois ele mostrar de fato a realidade da igreja. Mas assim, meus irmãos, talvez a gente não tenha dimensão do que eles estão vivendo, de verdade. Então vamos clamar ao Senhor, porque só Ele pode fazer cessar aquela chuva, só Ele pode fazer com que a água escoe de fato para onde deve escoar, só Ele para trazer vida de novo àquele povo, porque pensa só, vai chegar um tempo que vai escoar tudo, vai trazer o sol, e a restauração vem de quem? Vem do Senhor. Então, baixe sua cabeça nesse momento, nós vamos ter uma palavra de oração por aquele povo. Senhor, nós clamamos nesse momento novamente. Nós clamamos porque o nosso coração pede, Senhor, para que nós clamemos ao Senhor. É o Senhor quem nos ouve, é o Senhor que de fato opera milagre e faz todas as coisas. Nosso desejo nessa hora é interceder por aqueles irmãos nossos que estão sofrendo, Senhor, no Sul. Quantas pessoas, Senhor, a vida já foi ceifada, quantas famílias enlutadas, quantas famílias que não estão agora, Senhor, tentando reencontrar os seus entes queridos, mas não estão achando, Senhor. Tem misericórdia daquele povo, Senhor. Assim como clamamos aqui já algumas vezes aqui na igreja, alguns em suas casas, mas nós clamamos junto agora como um povo teu. Senhor, tem misericórdia daquele povo, Senhor. Faz com que de fato venha um período agora, Senhor, sem chuva, para que de fato tudo volte ao eixo, Senhor. Traz restauração e renovo, Senhor, àquela terra. Nós sofremos porque não é somente uma região, é o nosso país, são nossos irmãos, Senhor. Por isso nós clamamos por misericórdia, Senhor. Faz com que a tua mão poderosa seja estendida sobre eles. Agora, como é bom, Senhor, também no tempo de catástrofe, saber que o Senhor continua no controle de todas as coisas. O Senhor continua soberano, Senhor. Como é bom ver o teu agir na vida de algumas pessoas que se doam, Senhor, para salvar outras vidas, Senhor, para levar mantimento, Senhor, àqueles irmãos. Muito obrigado, porque nós temos um Deus que nos ouve, Senhor. Um Deus que se inclina para ouvir as nossas orações. Esse Deus que nós oramos, é esse Deus que nós servimos e é esse Deus que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, querido, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 20. Como eu disse, o tema da mensagem é onde Jesus mora. Mateus 8, 20. Deixo aqui na tela também uma versão. Almeida, revista atualizada, mas os irmãos veem na versão de vocês. A palavra do Senhor diz assim: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqui vem de fato diante de um contexto onde os discípulos vão indagar Jesus a respeito de onde seria a morada de fato dele. E o que eu trago para os irmãos, e os irmãos já sabem disso, é que o ministério de Jesus ele foi itinerante. Por isso ele fez essa declaração de que não tinha uma residência fixa. Embora Jesus andasse por tantos lugares, existem muitos indícios que ele foi morar em Cafarnaum. E Cafarnaum foi um ponto de apoio de onde ele partia para pregar nas regiões vizinhas da Judéia, Galiléia, Samaria, além de algumas cidades romanas, como Tiro, Sidom e a região de Decápolis, como nós vemos na palavra. Cafarnaum era um local estratégico e por isso foi escolhido para ser residência de Jesus. Talvez essa casa que ele afirma ter o seu lar, talvez fosse de alguém que abriu o seu lar para Jesus e seus discípulos. Ou então, alguém tinha emprestado um lar para que o Senhor passasse o seu tempo enquanto ele estivesse naquela região. Mas provavelmente seria um local reservado pelo mestre
e mantido como apoio ao seu ministério. Lucas, capítulo 8, verso de 1 a 3, vai dizer que o ministério de Jesus foi sustentado por algumas viúvas. Os irmãos vão lembrar bem disso. Nós, às vezes, falamos como Jesus fazia o ministério diante de um tempo que também, por mais que não seja como o nosso, um tempo capitalista, mas tinha que existir alguns recursos para que ele pudesse sustentar. E tinha pessoas, as viúvas, que sustentavam o ministério de Jesus e os seus discípulos também. Mas o fato é que Jesus precisou de uma casa para ficar e até hoje ele procura um lugar em nosso lar. E o que eu quero trazer com essa reflexão, com essa mensagem ao seu coração, são algumas características e algumas marcas de um local onde Jesus mora. Um local onde Jesus mora. O primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é que o local onde Jesus mora é um local de maravilha. É um lugar de maravilha. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, um capítulo depois do que lemos, verso de 1 a 8. Isso aí é uma narrativa, tá certo? O Senhor continua no capítulo 8, final do capítulo 8, finalzinho, começando do 9, a sua narrativa, pregando o Evangelho. Mateus 9, verso de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei disseram a si mesmo, isso é blasfêmia. Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou, por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor, louvou ao Senhor por ele ter dado autoridade aos seres humanos. Meus irmãos, a casa de Jesus, e o texto é bem claro dizendo que quando Jesus estava chegando à sua casa, chegando à sua residência, a casa de Jesus estava aberta para as multidões. Por isso era um lugar onde operava vários milagres. O texto diz para mim e para você que quando ele chega na cidade onde morava, algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico. E o Senhor se volta para aquele homem e ele diz que não só a fé daquele homem foi contemplada. O texto diz que, ao ver a fé que eles tinham, eles, de fato, aqueles que trouxeram e também um paralítico, o Senhor vai e perdoa pecados e cura aquele paralítico. Então, quando o povo ficava sabendo que Jesus estava vindo para casa, logo corriam para lá e o esperavam. Jesus era tão assediado pelo povo, pela multidão, que certa vez os discípulos até se preocuparam como é que ele descansava e comia. Está lá em João 4,31. Mestre, o Senhor não vai comer nada, não vai ter nenhum tempo de descanso, porque aonde Jesus estava era um tempo que as multidões também se faziam presente. Uns por curiosidade, porque não é fácil e nem comum ver um homem passando, curando ninguém, nem até mesmo perdoando pecados. Então, alguns curiosos olhavam Jesus de longe, assim como Lucas 14 vai falar, quando Jesus para a multidão e diz, ó só, muitos me seguem, mas há um preço para me seguir. E aí é o texto conhecido como o custo do discipulado, que Jesus olha para a multidão. E ele não diz assim, você vem ou você vem. Ele não escolhe, mas ele coloca algumas condições. E ele diz, não pode vir até mim aquele que não deixar pai e mãe. Aquele que não amar pai e mãe, filho e filha, esposa e esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele coloca algumas condições para seguir. Mas o povo aqui estava em busca, de fato, de cura. É o que eu quero deixar para os irmãos. A casa que Jesus mora é um local onde opera milagres. Quando Jesus mora em nossa casa, nós sentimos seu poder em cada coisa que acontece. Mesmo diante das lutas que enfrentamos, sabemos que Jesus está sempre disponível para nos socorrer. Nesse texto é bem claro que o homem paralítico não poderia chegar até Jesus se não fosse alguém o auxiliando. Ele não poderia chegar até o mestre se não fosse alguém que o colocasse lá, como o mesmo texto vai dizer. Como pode?
alguém paralítico chegar perto da casa do mestre. Não tem condições. Mas o povo se comoveu diante daquela situação e o colocou diante da casa do Senhor. Então, meus queridos, se Jesus mora em sua casa, maravilhas vão acontecer. E eu não digo isso baseado em simplesmente uma história, mas baseado no Jesus que faz com que a história de um povo ou de alguém mude por completo. Alguém que chega doente diante do Senhor, sai curado. E essa casa, de fato, que nós observamos aqui, essa residência de Jesus, só servia como um canal para que as pessoas pudessem chegar um pouco mais perto dele. E o interessante é que Jesus acolhe. Jesus acolhe e ele faz maravilhas acontecer. Então, o primeiro ponto é que onde Jesus mora é um local de maravilhas. Mas há uma segunda coisa, que onde Jesus mora também é um local de amor. Abra sua Bíblia no mesmo texto de Mateus capítulo 9, agora do verso 9 ao verso 13. Nós lemos até o 8, agora leia do 9 até o 13. A palavra do Senhor diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram os lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, lhe ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Queridos, a casa de Jesus, o texto vai dizer, ela estava aberta para pecadores, os quais demonstravam o seu perdão e o seu amor para a vida daqueles. Em momento nenhum, Jesus faz acepção de pessoas. Em momento algum, o Senhor, por ser menos ou ter mais pecadores ali em volta dele, ele diz: não se afastem de mim. Muito pelo contrário. O Senhor, diante dos pecadores, ele exerce misericórdia e amor diante daquele povo. Jesus havia chamado Mateus, que era cobrador de impostos, para ser seu seguidor, e ele seguiu o mestre até a sua casa. Quando chegaram à casa de Jesus, começou a aparecer mais pecadores, mais publicanos e cobradores de impostos do que discípulos. Parecia que o povo, que de fato era o contraste daquilo que Jesus estava querendo fazer, buscava o Senhor. O texto vai dizer para mim e para você que aqueles que não tinham nada a ver com os discípulos era quem mais se aproximava da casa do mestre. Mas em momento nenhum o Senhor manda eles ir embora, em momento nenhum o Senhor expulsa, muito pelo contrário, o Senhor exerce misericórdia e amor para com eles. Os fariseus, então, que chegavam ali, estavam perseguindo Jesus porque queriam achar alguma brecha para poder crucificá-los e matá-lo antes do tempo. Acusam o Senhor de se misturar com os pecadores. Os fariseus dizem: como pode o seu mestre sentar à mesa desses que tanto pecam? Como pode? A reação de Jesus, meus irmãos, gravem bem isso. A reação de Jesus foi mostrar acolhimento e amor àqueles que estavam sendo desprezados. É por isso que muitas das vezes, principalmente jovem, adolescente, se sente rejeitado com uma certa facilidade devido à fala de alguém ou devido até mesmo à atitude de alguém. Se sente excluído, se sente vitimizado pela situação. Meus irmãos, nós entendemos que se tem alguém que nunca nos desamparou, foi o Senhor. Ele sempre esteve disponível para os seus. Nunca fez exceção de pessoas. Pelo contrário, Jesus amou aqueles que precisavam ser amados. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, meus irmãos, é que onde Jesus mora, existe amor. Ele te ajuda a perdoar, a esquecer as diferenças, as mágoas, para vencer tudo com a força do amor. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo vai escrever em 2 Coríntios 5, verso 14, que o amor de Cristo nos constrange. E eu não sei vocês, mas de fato, em alguns momentos da nossa vida,
A gente fica se imaginando como pode um Deus nos amar tanto. É constrangedor, de fato. Porque nós imaginamos o amor de Jesus baseado naquilo que vivemos ou fazemos. E aí começamos a colocar uma camada de eu não posso ser amado por Ele. De fato, nós não temos nenhum mérito no amor que o Senhor dispensou sobre você. É tudo sobre Ele. A escolha de amar foi dEle, primeiramente. Então é por isso que nós precisamos amar, porque o amor dEle nos constrange, meus irmãos. Então eu preciso dizer ao seu coração nessa noite que aonde Jesus mora, o amor, ele é maior que as diferenças. E nós vemos um texto de homens que existia certa diferença. Existiam fariseus, existiam publicanos, existiam os pecadores, e o texto é claro em dizer que eram publicanos e pecadores, gente diferentes, aos olhos humanos. Aos olhos humanos. Mas diante do Senhor, o amor quebra todas as diferenças. Nós somos iguais diante do Senhor. Não existe ninguém maior nem melhor diante do Senhor. É o amor que nos une, é por causa do amor que estamos aqui. É no amor, de fato, de Cristo que nós estamos na igreja para poder render graças ao Senhor, mesmo no tempo de adversidade. Mesmo no tempo onde talvez alguém ou alguns ferem você. Mas é o amor que, de fato, prende você ao elo, de fato, que é Cristo. Então, o segundo ponto que eu queria trazer ao seu coração é que é onde Jesus mora, é um local de amor. Mas há um outro ponto também, é onde Jesus mora, é um local de restauração. No final do capítulo 9, do verso 27 ao 33, capítulo 9 de Mateus, do verso 27 ao 33, a palavra do Senhor diz o seguinte: depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele, gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos 2 e disse: seja feito conforme a vossa fé. Então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente: não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguia falar, porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e, em seguida, o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas. Jamais aconteceu algo parecido em Israel, exclamavam. Meus irmãos, a casa de Jesus estava aberta para pessoas enfermas e endemoniadas. Nós vimos que no primeiro ponto chega até a casa de Jesus um paralítico. Nós vemos no segundo ponto e o Senhor faz maravilhas. Nós vemos no segundo ponto que chega até Jesus pecadores e publicanos e o Senhor exerce amor sobre eles. Nós vemos no terceiro ponto, chegando a Jesus, 2 homens, cego, e o Senhor cura. E logo após que os homens vão embora, chega mais um outro, um endemoniado, e o Senhor também cura também. A casa onde Jesus mora é uma casa que, de fato, existe cura e libertação no Senhor. Por onde Jesus passava, ele ministrava restauração aos que buscavam a ele. Mateus 9,35 vai falar sobre isso. A sua casa estava sempre aberta para receber pessoas como essa. E o Senhor operava milagres e maravilhas. Veja só, pouco antes desse texto que nós lemos aí, não precisa muito não, mas depois os irmãos podem fazer em casa. Do verso 23 ao verso 26, Jesus ressuscita a filha de Jairo. A filha de Jairo está lá e o Senhor está naquela região e o Senhor vai lá e ressuscita a filha de Jairo. E quando voltava para casa desse grande momento da ressurreição, a filha de Jairo, Jesus foi seguido por 2 cegos, o texto vai dizer.
A pergunta é, como 2 cegos conseguiu seguir o mestre? Eles não viam. O texto está dizendo aí claramente para mim e para você que os 2 cegos seguiam Jesus. Mas eles não viam. Podemos imaginar que eles poderiam estar sendo levados pelos passos do mestre. O Senhor estava passeando e eles estavam indo até o mestre. Mas, meus irmãos, o grande ponto aqui é que Jesus deixou que eles o seguissem para que ele pudesse operar o seu poder através e na vida daqueles homens. E logo em seguida, lhe trouxeram um endemoniado, mudo, que Jesus também libertou. O ponto-chave aqui é que Jesus, ele pode operar milagres, seja em qualquer lugar que estiver. Mas ele deixou chegar até em casa para poder operar o seu milagre. O texto diz para mim e para você. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram. Ele poderia curar no meio do caminho. Ele poderia dar uma palavra, assim como deu para o servo do centurião, e curar, sem estar presente. Mas isso é pedagógico, meus irmãos. Todo o ensino de Jesus, há uma pedagogia, há um ensino por trás disso. O Senhor quer dizer para mim e para você que o nosso lar, onde Ele mora, é um local de restauração. Então, se há algo que precisa ser restaurado no Senhor, há restauração. Buscando o Senhor, há essa restauração. Então, vivemos num tempo onde famílias, de fato, talvez por pressões da vida, até válidas, mas têm perdido um pouco a sensibilidade de buscar ao Senhor para restaurar relacionamentos e restaurar o seu lar. Posso garantir para os irmãos, assim como preguei, acho que no dia 12 de novembro do ano passado, uma palavra que até hoje fica no meu coração: no Senhor sempre há esperança. No Senhor sempre há restauração. Porque, queridos, não tem a ver conosco. Não tem a ver conosco. O que podemos fazer é exercer a nossa fé. Por isso que eu gosto das perguntas que vêm, às vezes de maneira até despretensiosa. O jovem, acho que ano passado, perguntou: pastor, é possível pedir mais fé? É pecado pedir mais fé? Eu falei: não. Talvez seja pecado você não pedir. Peça. Porque tem vezes, meus irmãos, que a nossa fé ela anda tão vacilante que a gente tem que pedir ao Senhor: fortalece a nossa fé. Dá-nos fé. Porque a palavra aqui dita ao homem foi: filho, seja feito conforme a vossa fé. O Senhor curando aqui, ele não diz assim, não, ele diz: seja feita conforme a vossa fé. A pergunta que fica é: que tipo de fé você tem sido, ou você tem exercido no seu lar? Que tipo de restauração você deseja para seus filhos, se a sua fé não externaliza de fato que você deseja ver o seu filho transformado? Que tipo de fé você deseja para o seu relacionamento, se você não exerce a sua fé para que o Senhor veja o tamanho da sua fé e restaure o seu relacionamento? Que tipo de fé nós vivemos? Os jovens estão estudando aí, dia de sábado, uma série de mensagens, fé na prática. E eu costumo dizer para eles o seguinte: não existe fé sem a prática. Concordo plenamente com Tiago. Talvez Lutero, em grandes de suas teses, quis refutar Tiago, dizendo que Tiago estava menosprezando ou diminuindo o apóstolo Paulo, mas não. Meus queridos, nós como cristãos não temos como exercer a nossa fé se não for agindo. Porque a fé teórica, de verdade, ela é vã. A fé teórica ela é vã. A fé, quando ela é praticada, você está confirmando de fato que você tem aquilo que o Senhor te deu. Por isso que eu gosto desse texto, quando o Senhor mesmo fala: seja feita conforme a vossa fé. O exercício que fica para mim e para você é: você tem pedido restauração ao Senhor? Se você tem pedido restauração ao Senhor, imagina só o Senhor chegando agora diante de você, o nosso Jesus. Você acha que Ele pode dizer para você agora: seja feito conforme a vossa fé?
e de fato a vossa fé irá restaurar e transformar o que precisa ser restaurado? Nós muitas das vezes esperamos uma palavra última do Senhor e tem que ser assim. Porque a primeira palavra e a última palavra sempre é do Senhor. Sempre tem que ser dele. Mas eu e você precisamos exercer a nossa fé. É por isso que onde Jesus mora é um local e um lugar de restauração. Restauração. Por último, eu quero dizer que o lugar onde Jesus mora, o local onde Jesus mora, é um lugar de edificação. Abra sua Bíblia agora um pouco mais adiante, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, do verso 36 ao 39. Mateus 13, do 36 ao 39. A palavra do Senhor diz assim: em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os que fazem a colheita são os anjos. Aqui o Senhor está falando por meio de parábolas algo interessante e parênteses, meus irmãos, os discípulos muitas das vezes parece que não entendiam bem quando Jesus falava por parábolas, eles ficavam meio tontos. Eles ficavam meio perdidos dentro da fala de Jesus e percebam, toda vez que você for ver uma parábola, logo depois, em muitas parábolas, você vai ver os discípulos dizendo: mestre, o que é que o senhor estava querendo dizer ali? Está todo mundo confuso aqui. Então explica para a gente de novo. Então o Senhor sempre faz didaticamente, Ele ensina de novo aos seus, aos mais íntimos, aos mais de perto. Por quê, meus irmãos? Porque a casa de Jesus, e o texto vai dizer que Jesus estava em casa com os seus, a casa de Jesus era um lugar para os discípulos ficarem e conversarem com o mestre. Ali era um local de treinamento e ensino das Escrituras. Quando faziam suas paradas entre as viagens para se alimentar e descansar, aproveitavam para um tempo de aprendizado mais intenso com Jesus. Vocês imaginem agora o tanto de pergunta que esses homens deveriam fazer ao mestre. Diante de vendo tanta coisa, de tanta situação, você imagina só, todo mundo, todos os 12 ali com o mestre. Imagina os níveis de pergunta teológica. E o Senhor só nadando, ensinando, exortando, cuidando, amando. Queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos o mestre explicando as 4 parábolas que ele começa a narrar ali em Mateus 13. Os irmãos podem ler em casa. 4 ensinos em parábolas o Senhor vai dizer aí em seguida. Isso mostra que o Jesus também, o nosso Jesus, ele dedicava tempo de ensino aos seus discípulos. Porque, meus irmãos, concordem comigo, a casa é o lugar, ou o nosso lugar, que nós ficamos mais à vontade. Eu não me imagino você no seu lar, formal, do jeito que você é no seu trabalho. Eu não imagino você formal, pastor Flávio, dessa forma assim, conversando e brincando com os meninos, tão alinhado. Eu não imagino, porque a nossa casa é um local, de fato, onde nós colocamos e depositamos todas as nossas fragilidades e fraquezas, onde nós nos despimos de fato, é onde nós ficamos mais à vontade. Então, com a casa de Jesus não era diferente. A casa também é onde mostramos quem realmente nós somos. E os discípulos tiveram a oportunidade de conhecer Jesus de forma mais íntima. Eles conviveram com o mestre em sua própria casa. Certamente Jesus aproveitava bem o tempo a sós com seu amigo para edificar as vidas. Meus irmãos, preciso deixar uma palavra ao seu coração. Talvez eu já venha dizendo isso há um tempo a alguns jovens, principalmente alguns jovens casados que chegam para conversar sobre alguns assuntos. E eu digo o seguinte: precisamos tomar cuidado com o que fazemos em nossas casas e
principalmente com quem recebemos dentro do nosso lar. É preciso tomar muito cuidado, porque nem todo mundo que entra na sua casa é para edificar. Nem todo mundo que pisa na sua sala ou senta à sua mesa é para edificar a sua vida e a sua família. Então Jesus está deixando uma lição bem clara aqui. Quando ele edifica com os seus mais íntimos. Os outros ele cura. Veja só, nós vimos milagres aqui agora. Cura de paralítico, cura de cego, de endemoniado, cura física e espiritual. E agora o Senhor está edificando e ensinando os seus. Então, queridos, nós gastamos muito tempo com coisas inúteis, além de conversas desnecessárias, sendo que podemos investir mais no crescimento espiritual da nossa família. E às vezes, é difícil falar até dessa forma, porque a nossa vida ela é corrida, ela é dinâmica. Tem uns que saem talvez 6, 7, voltam 11, meia-noite, um pouco mais cedo, talvez alguns. Mas não há tempo mais à mesa como antes. Para pensar quanto tempo você tinha sentado à mesa com a sua família para um culto doméstico. Eu lembro que, bem pequeno, na casa dos meus pais era na segunda. Nós parávamos, conversávamos, mesmo sem querer muitas das vezes, mas fazia porque tinha que fazer, ainda estava lá morando, a resposta era sempre a mesma, enquanto morar aqui vai ter que fazer. E a gente vai lá e presta continência e segue o caminho, o fluxo. Mas quantos de nós temos perdido isso hoje? E às vezes nós queremos atribuir uma certa responsabilidade para a igreja ou para o pastor, que é em casa que começa. As famílias exercem o primeiro papel. As famílias edificam o seu lar. Aqui você só abastece. Aqui você só se alimenta. Aqui você só cresce. Lá fora você coloca em prática. Mas os papéis estão invertidos. Conversando essa semana com alguns amigos, podemos perceber que a nossa rotina de domingueira de igreja é só para consumir, de fato. Então eu preciso de uma boa pregação, eu preciso de uma boa ministração, eu preciso de uma boa mensagem, eu preciso consumir, porque às vezes eu estou tão... Minha vida está tão corrida que eu não consigo parar, respirar e dizer o que é que eu estou fazendo com a minha vida espiritual. O pastor disse recentemente aqui numa reunião de professores da EBD que nós vamos ter 52 domingos. Multiplicado por 2 aí, são 104 sermões. Nós vamos ter que ministrar aqui. Pastor Paulo, um pouco mais. Veja, alimento não falta. O alimento não falta. Está lá. Dominicalmente, semanalmente. E se você for além e não quiser talvez ouvir os seus pastores aqui, você pode abrir o Google. Escolher o tipo e quem vai pregar e ouvir. Existem vários, e de verdade, muitos que são bons de verdade. Você ouve e te edifica. Edifica o coração, de fato. Te leva para mais perto. Mas, meus irmãos, é só aqui na comunidade, no coletivo, dia de domingo, que nós somos edificados. É aqui, dominicalmente, de fato, que nós vivemos a edificação. É no nosso íntimo, porque aqui, a primeira igreja batista em Aracaju, é o nosso lar. É onde o Senhor habita. E aonde o Senhor habita é um local de edificação. Estou falando aqui de templo, de espaço. Me entendam. Estou falando de vidas. E quando nos reunimos aqui, nós estamos reunidos no nome daquele que está acima de todo nome. O nome desse Jesus é quem transforma, é quem faz maravilhas, é quem leva amor, é quem restaura e edifica. Então, meus irmãos, muitas vezes queremos que Jesus esteja na nossa casa, mas não estamos dispostos a passar tempo com Ele. Fazemos como Marta. História bela, linda. Marta acolheu tão bem Jesus, de verdade,
E uma vez eu vi, conversando com alguns amigos aqui jovens, o pessoal criticando a postura de Marta, e eu vejo que o pessoal está crente de verdade. Criticando a postura de Marta, e aí eu falei, interessante. Quanto de nós receberíamos Jesus carne e osso e não iríamos tentar oferecer o nosso melhor antes de poder sentar? Então, antes de criticar, olha para dentro de si. Eu me coloco, de fato, numa situação, eu queria oferecer o melhor. Mas Maria nem tinha o que para oferecer e sentou aos pés dele. A grande questão daquele texto não é nem o que Marta estava fazendo, era o coração de Marta, porque Marta ela fica chateada porque a outra não está ajudando. E aí o Senhor, Marta, Marta. Marta, Marta. Maria está desfrutando daquilo que é essencial do momento. Então, meus irmãos, muitas das vezes estamos como Marta, que até acolheu Jesus em sua casa, mas estava preocupada, mas estava muito ocupada em lhe dar atenção. Mas o mestre deixou bem claro que o seu propósito, quando entrava numa casa, era de ensinar as Escrituras. Jesus combateu o inimigo com as Escrituras. Toda vez que Jesus vai dar uma palavra para alguém, ele cita as Escrituras, de fato. Porque o ensino dele era sempre pedagógico para ensinar as Escrituras do Senhor. Então, meus irmãos, a casa onde Jesus mora é lugar de pregação do Evangelho. A casa onde Jesus mora sempre será uma casa edificada. Porque não tem a ver conosco, tem a ver com a presença daquele que edifica. E eu posso dizer aos irmãos, de verdade, há como o Senhor edifica. Ele edifica. Meus irmãos, há como o Senhor restaura. A presença do Senhor ela é restauradora. Ela é consoladora. Em tempos de adversidades, clamamos por restauração e essa presença do Senhor no nosso lar, de fato, traz uma restauração. Então, queridos, para concluir, Mateus 13, 57, esse vocês não precisam abrir, só me acompanhem. Mateus 13, 57, o mesmo capítulo. Diz o seguinte, então Jesus lhe disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre sua própria família. Jesus está dizendo isso. Um profeta parece que recebe honra em toda parte. Ele é bem visto pela maioria, mas chegou em casa, na sua família, começa a complicar. Queridos, desde que Jesus nasceu, seus pais procuraram uma casa para recebê-lo e durante toda a sua vida enfrentou o desprezo de algumas pessoas que não o aceitavam. Esse texto que nós acabamos de ler é Jesus ensinando. Jesus está ensinando e aí um povo chega e diz assim, quem é aquele? Não é o filho de Maria e José? Sim, aquele. Sim. Então eles começam a rejeitar. A palavra está dizendo, eles rejeitam a mensagem. E aí o Senhor exclama isso aqui no final do capítulo 13. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas casas não honram a Jesus e por isso o Senhor não opera milagres nessas famílias. Tem família que não honra a Cristo. Conhece a Cristo. Assim como esses homens conheciam a Jesus. É aquele, o filho de Maria, é aquele, de fato, é o Jesus da primeira igreja, é aquele. Isso. Mas que honra você concede a ele dentro do seu lar? Podemos até conhecer, como eles conheciam. Mas parece que não damos a honra devida àquele que merece toda a honra, glória e louvor. Então, até hoje, Jesus está batendo na porta das nossas casas. Precisamos deixar Jesus entrar em nossas casas e também morar conosco. Eu trouxe o texto de Apocalipse 3:20, apesar de ser a mensagem, de fato, para a igreja de Laodiceia, o Senhor querendo falar àquela igreja, João escrevendo o Apocalipse, ele escrevendo a igreja de Laodiceia, o Senhor dizendo, se vocês permitirem, eu quero conviver com vocês. Eu quero me relacionar com vocês. Vocês precisam permitir. Eu estou aqui do lado de fora, batendo na porta.
fazendo uma aplicação para nossas vidas, o Jesus ainda hoje continua batendo na porta da sua casa. De verdade, talvez Jesus até já tenha entrado, como nós, os jovens, costumamos fazer uma peça, principalmente no encontro de jovens, né? Jesus em minha casa, Jesus está lá. Porque hoje parece que há uma moda ou uma certa dualidade do Cristo. É o Cristo bonzinho, paz e amor, que eu quero me relacionar, mas eu não quero submissão a Ele. Ele é legal, como eu ouço de alguns, é um cara maneiro. Mas Ele não é o Senhor. Ele não é o Salvador. Ele apenas é alguém que veio para dividir a história, no antes e no depois. Mas Ele não é aquele que, de fato, a minha vida está firmada sobre Ele. Então Ele entra, às vezes, na casa. Mas quando não lhe dão a honra devida, de fato, Ele não consegue edificar, porque você, por suas fragilidades e fraquezas, não consegue entender que a partir do momento que Ele entra na nossa casa, Ele precisa ter a chave dela para tudo aquilo que for ser feito, seja feito com a anuência desse Jesus. Então, quantas vezes nós colocamos o nosso joelho no chão e clamamos a esse Jesus por restauração, por edificação? Senhor, dá-nos mais amor. Senhor, dá-nos mais amor. Realmente tem algumas pessoas que a gente tem que pedir, Senhor, nos dá mais amor. Concordo. O pastor Roberto aqui disse bem, aqui compartilhando, que de fato algumas pessoas são mais amáveis que outras. E está tudo bem. Algumas pessoas a gente tem que pedir um pouco mais. Mas precisamos amar. O que não pode ser deixado de lado é o amor. Então, queridos, Jesus não quer ser uma visita em sua casa, nem mesmo um hóspede. Porque o que ele merece ser é o Rei, o Senhor e o dono do nosso lar. Acredite, em nome de Jesus, acredite. Onde Jesus mora, sempre será um lugar de milagres e maravilhas, amor, restauração e edificação. Queridos, que essa palavra seja aplicada ao seu coração. E o Senhor, de fato, edifique a sua vida, edifique a sua casa, o seu lar. E que não só no mês da família, que nós damos ênfase mais sobre essas mensagens e cunho mais familiar, mas que você compreenda isso de uma maneira mais literal. Porque o Senhor, Ele deseja morar na sua vida. Ele deseja morar no seu lar. Ele deseja fazer milagres e maravilhas no seu meio. Ele deseja. Então eu queria orar nesse momento, encerrando essa mensagem e fazendo com que o Senhor, de fato, edifique ainda mais o seu coração. Senhor, muito obrigado. Nós somos gratos porque a Tua palavra ela é viva. Nós somos gratos porque a Tua palavra ela transforma. Nós somos gratos porque a Tua palavra ela aquece o nosso coração. Nosso desejo é que nós possamos entender que aonde o Senhor mora, de fato, maravilhas serão operadas. Onde o Senhor está, também há restauração. Onde o Senhor está, existe amor, porque não existe outra coisa que possa definir melhor o amor, senão o Senhor. Um Deus que é amoroso. E o local onde o Senhor também habita, a edificação. Senhor, então traz edificação para a Tua igreja. Edifica-nos, Senhor, pela Tua palavra. Faz com que o nosso coração a cada dia seja fortalecido no Senhor. Nosso desejo é que nós possamos entender que há um Jesus relacional, um Jesus que está no nosso lar, na nossa casa, e esse Jesus, Ele deseja habitar em todos os cômodos da nossa casa, fazendo uma restauração por completo naquilo que precisa ser restaurado. Senhor, ouve a nossa oração. Recebe, Senhor, a nossa oração, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, graças a Deus. Quando estivermos cantando o próximo, ou estivermos adorando ao Senhor com cântico, com um hino, os irmãos poderão devolver os dízimos e as ofertas.
enquanto dedicamos ofertas e dízimos, vamos cantar Teus Altares, de João Alexandre. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado aquele que habita em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém. A bênção de quem conhece repertório, né? A música ideal para conclusão de uma mensagem dessa, né? Que bênção. Irmã Jucília pode vir aqui para trazer uma informação e quero aproveitar e lembrá-los do treinamento de workshop de evangelismo que acontecerá no sábado à tarde, evangelismo de crianças e adolescentes. Então, se você tiver interesse, procure a irmã Raquel para participar. Graça e paz, amados. A minha presença aqui é para fazer um convite às irmãs, não é? Eu represento a terceira idade, mas isso não quer dizer que só a terceira idade está convidada. Amanhã à tarde, nós receberemos uma equipe da UNIT, os alunos da UNIT de enfermagem, que virão dar uma palestra para a gente. Na verdade, eles vão falar, elas têm homem também no meio, vão falar sobre coisas que são referentes ao cuidado com o idoso. Então, é bom para quem cuida de idoso. Geralmente, a gente tem idoso em casa. Geralmente, você pode ser até jovem, mas amanhã, se Deus não te levar jovem, você vai ficar idoso, não é? Então, além disso, não é, dessa palestra sobre essas prevenções, nós teremos um momento que vamos agradecer a Deus por sermos mães. Então, estamos convidando quem estiver disponível, quem quiser vir, a partir das 15 horas. Tem previsão de encerramento? 17 horas. Geralmente 17 horas. Então, programação objetiva, sintam-se todos convidados. Novos,
Também. Também, né? E lembrando também que na próxima terça-feira, o pastor Lécio Dornas estará conosco e ministrará sobre escola bíblica, cosmovisão cristã e processos metodológicos no ensino da igreja. Então, é aberto para toda a igreja, quem quiser participar. Nós criamos um grupo no WhatsApp, palestra Cosmovisão Cristã, alguma coisa assim, mas se você tiver interesse, é bom você entrar no grupo, porque nós vamos ter uma noção de número de pessoas, tá? De participantes. E se nós chegarmos aí a 50, 60 pessoas, eu acho que agora já estamos com 42 pessoas, mais ou menos. Então, nessa faixa, nós realizaremos aqui na Pibinha, e se o número for maior, então nós teremos que ir para o templo, mas para isso nós precisamos ter uma noção, porque se não entrarem no grupo, não teremos, então, essa informação, tá? Importante. Então, participem. Na próxima terça-feira, o estudo bíblico online será presencial e com o pastor Lécio, tá? Ok, vamos, então, nos colocar em pé. Com a bênção estaremos encerrando, lembrando que teremos também um momento coinonia ali na quadra. Todos estão convidados para uma breve degustação. Não é um jantar, mas é um tempo de estarmos ali juntos em comunhão, né? Com a bênção estaremos encerrando, então, o nosso culto ao Senhor. Que o amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as poderosas consolações e o poder do Espírito Santo, seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém, Senhor.